É um grande privilégio estar aqui com todos vocês, um grande privilégio. Embora eu precise dizer que eu sinto muito, como em uma história que eu vi de John Wesley. Ele estava pregando pelo país, montado em seu cavalo, meditando na palavra de Deus. Ele percebeu que em 3 dias ninguém o havia perseguido, ninguém o havia caçado, ninguém tinha o amaldiçoado, ninguém tinha tentado fazer nada contra o seu corpo, nem com paus, nem com pedras. Então ele desceu do seu cavalo e começou a orar e a indagar em seu coração. Ele disse: Deus, eu me tornei um homem carnal? Minha mensagem se tornou tão mundana que ninguém mais me persegue? Exatamente nesse momento de sua oração, o fazendeiro que odiava John Wesley e o viu orando, pegou um tijolo e jogou nele, que passou raspando no seu nariz. Então Wesley, ele louvou o Senhor dizendo: obrigado, Senhor, agora sei que o Senhor confirmou o seu favor pela minha vida. Então, quando você se levanta e pessoas aplaudem, às vezes é um pouco assustador. Você espera que seja um reflexo de piedade de ambas as partes, mas você nunca tem certeza. Devemos compreender que o cristianismo nunca será amigo deste mundo. O cristianismo sustenta a única arma de salvação para este mundo. Eles nunca serão amigos. O cristianismo nunca se mistura, mas as exigências deste mundo se misturam a ele. Essa noite, enquanto eu olhava aqui para a congregação, eu percebi que eu estou desamparado, sem esperança. Porque há tantas necessidades aqui nessa noite, que se 1000 sermões fossem suficientes, supondo o poder do homem, não seria suficiente para ministrar para todas as pessoas que estão aqui nesta noite. É por isso que um pregador, quando prega, está debaixo da misericórdia de Deus. Toda vez que você fica diante de um grupo de pessoas, você é como Ezequiel diante do vale de ossos secos. E você sabe que ninguém viverá a não ser que o Espírito de Deus mova-se sobre os corações dos homens. Esta noite, o que eu devo fazer? Eu vou fazer o que geralmente eu faço quando eu tenho apenas uma única chance de pregar para um grupo de pessoas. Vou pregar o Evangelho. Vou apresentar-lhes o Evangelho de Jesus Cristo. E muitos de vocês dirão: por quê? Nós já sabemos sobre isso. Não, vocês não sabem. Vocês sabem sobre 4 leis espirituais e 5 coisas que Deus quer que você saiba. E vocês sabem levar pessoas a tomar decisões e confirmar a salvação, até mesmo que Deus esteja muito distante do que você está fazendo, mas provavelmente você não sabe muito sobre o Evangelho. A maior necessidade da comunidade evangélica nos dias de hoje é aprender o Evangelho de Jesus Cristo. Porque simplesmente examinando os sermões e testemunhando as técnicas e metodologias de crescimento da igreja e todas as outras coisas que vejo, eu só posso chegar a apenas uma conclusão. Nós não conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo. Veja o que temos feito. Nós vamos a um homem e dizemos: você sabe que é um pecador? Se ele dizer sim, nós vamos para a próxima pergunta. Você gostaria de ir para o céu? Se ele dizer sim, nós vamos então para a próxima pergunta. Você gostaria de orar e pedir para Jesus entrar no seu coração? Se ele dizer sim e orar aquela oração, nós perguntamos a ele se ele foi sincero. Se ele disser sim, de forma papal, declaramos que ele está salvo. Este é o Evangelho, aliás, este não é o Evangelho de Jesus Cristo. E essa metodologia de evangelismo tem causado mais estragos neste país do que qualquer heresia introduzida por todas as seitas juntas. Milhões de pessoas neste país cujas vidas nunca foram transformadas acreditam ser nascidas de novo, porque nós reduzimos tanto o Evangelho de Jesus Cristo, que agora não significa nada mais que uma simples oração, que vai tomar apenas 5 minutos do seu tempo. Vamos analisar isso por um lado. Você sabe o que é um pecador? Se a pessoa disser sim, o que isso significa? Absolutamente nada. Vai perguntar ao diabo se ele sabe o que é um pecador. Ele vai dizer sim,
Eu sou, e sou muito bom nisso. A questão não é, você sabe o que é um pecador. A questão é, desde que você tenha ouvido a pregação do Evangelho, Deus tem operado de tal forma em seu coração que o pecado que você amava, agora você odeia. Esta é a questão. A questão não é, você quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Eles apenas não querem que Deus esteja lá quando eles chegarem lá. Isso se trata toda a teoria teológica. Todo mundo quer um bom lugar para viver. A questão não é, você quer ir para o céu? A questão é, desde que o Evangelho tem sido pregado a você, o Deus Todo-Poderoso tem feito uma obra soberana e sobrenatural em seu coração de tal forma que o Deus que você odiava e ignorava, você agora o ama acima de todas as outras coisas. E então, você gostaria de fazer uma oração pedindo para Jesus entrar no seu coração? Você será duramente pressionado a encontrar a base bíblica para tudo isso no Novo Testamento. Você pode dizer, não, lá diz, receba Ele. Você honestamente acha que quando a Bíblia fala de receber Jesus Cristo, ela está falando de balbuciar algum rito evangélico? Quando ela fala de receber Cristo, é através do arrependimento e através da fé. Não é recebê-lo como algum acessório para a sua vida. É recebê-lo como o próprio sustentador da vida. Cristo não é algo que faz a sua vida melhorar. Cristo é a vida. Ele é a vida. Jesus veio e não disse no livro de Marcos, o tempo está cumprido. Jesus não disse, o tempo está cumprido e chegado o reino de Deus. Agora, quem gostaria de orar me convidando para entrar no seu coração? Na verdade, Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. E nunca se esqueça que através de todo o ensino do Novo e do Antigo Testamento, o arrependimento é evidenciado através de frutos. Pela maneira como alguém vive. A maioria das pessoas hoje acreditam que são salvas, porque fizeram oração na sinceridade de suas decisões e não na obra de Cristo, nem no poder de Deus na salvação. Você é salvo? Sim. Como você sabe? Bem, 3 anos atrás eu orei pedindo para Jesus entrar no meu coração. Sério? E quantos outros fizeram isso? A evidência da salvação, a evidência do arrependimento, a evidência da fé é uma vida transformada através de uma caminhada com Jesus Cristo. Como você sabe que você se arrependeu para a salvação anos atrás? É porque você continua se arrependendo hoje. Como você sabe que creu na salvação anos atrás? Porque você continua crendo hoje. Como você sabe que Deus teve um encontro com você anos atrás? Porque Ele continua tendo um encontro com você hoje. Através da obra de santificação, Ele não apenas transformou a sua vida, Ele continuamente segue transformando a sua vida. O Evangelho que nós pregamos hoje é um ritual. Sim, algumas pessoas foram salvas, mas não por causa de nossa pregação. Na verdade, é apesar dela. Deus ainda opera embora não conheçamos o Evangelho. Agora vamos ao livro de Romanos, capítulo de número 3. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé.
Spurgeon, Martin Lloyd Jones e outros chamavam esse texto de Acrópole da fé cristã. A cidade fortificada, a cidade edificada na montanha. Muitos teólogos têm dito que se perdesse a Bíblia e pudesse manter apenas um texto, seria exatamente esse. Por que esse texto? Por várias coisas. É, na verdade, um fragmento, uma semente do Evangelho. Uma porção dele. Agora, apesar de existir aqui teologia suficiente para nos manter estudando por toda a eternidade, por que eu digo que é uma semente ou fragmento do Evangelho? Deixa eu falar uma coisa para vocês, muito, muito importante. Antes de eu iniciar o sermão, muito do que é falado hoje sobre a segunda vinda. Todo mundo quer saber sobre a volta de Jesus. Você vai entender tudo sobre a volta no dia em que ela acontecer. Vai fazer, quando isso tudo acontecer e quando os sinais surgirem, que ele mostrará o que está fazendo as coisas sobre a sua volta, mas você levará uma eternidade nos céus e você ainda só vai estar começando a entender o Evangelho de Jesus Cristo. Não é uma mensagem entre muitas, é a mensagem das Escrituras. A mensagem do cristianismo. Mas o triste é que não está sendo mais a mensagem da igreja na América. E eu posso provar isso para você. Vá até todas essas livrarias. Se pensarmos em 200 ou 300 anos atrás, nós veríamos que quando eles falavam de cristianismo, eles falavam sobre o Evangelho. Os livros que foram escritos por Spurgeon, pelos puritanos, por J. Edwards e outros. O que é o Evangelho? Como podemos compreender o Evangelho? Como devemos pregar o Evangelho? O que é a verdadeira conversão? Como realmente podemos saber quando alguém verdadeiramente nasceu de novo? Vá a alguma de suas livrarias evangélicas e veja, tente achar algum desses temas valiosos. Você não vai encontrar nada. Só coisas do tipo, como fazer isso e 10 passos para aquilo outro. Hoje muito tem sido feito para discipulado. E eu acredito que devemos fazer discipulado. Mas eu sempre escuto as pessoas dizendo, nós temos tantas pessoas entrando pela porta da frente da igreja, mas no momento que elas entram, elas saem pela porta de trás. E a razão pela qual elas não estão ficando é porque não as estamos ensinando. Isso é verdade. A razão porque elas não ficam é porque nunca nasceram de novo. Nós fizemos elas tomarem uma decisão. Nós fizemos elas levantarem as mãos, mas as suas vidas nunca mudaram. Nós precisamos fazer discipulado pessoal? Claro que sim. Mas se Deus salva um homem, aquele que começou a boa obra nele há de completá-la. Por que há tão pouco poder hoje? Porque não conhecemos o Evangelho. Porque não nos preocupamos com a verdadeira conversão. Porque não fazemos das coisas importantes, mas nós substituímos o que é importante por aquilo que é o uso da mídia no culto. Com certo tipo de canções para deixar todo mundo no clima, com pregadores superficiais que nos falam tudo o que queremos ouvir, para que a gente possa ter uma vida melhor agora. Porque, na verdade, é isso que nós queremos. Muito mais do que querer a Deus. Não há poder porque o Evangelho está esquecido. Traga o Evangelho de volta e você verá o poder de Deus. Se movendo sobre a vida de homens, mulheres, de crianças. O Evangelho simples. Agora, vamos ver aqui o texto. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós não entendemos completamente o que isso significa. Porque se você compreendesse, você estaria tremendo em terror, porque você sabe que não está condizente com você. Ou você estaria se regozijando quase fora de controle, porque você sabe que Deus te salvou. Todos pecaram.
Porque isso não nos move. Porque nós não entendemos a repulsiva natureza do pecado. E por que nós não entendemos a natureza repulsiva do pecado? Porque nós não sabemos quem Deus é. Nós não conhecemos Deus. Eu estou espantado. Eu viajo por esse país e pelo mundo e falo com líderes em vários seminários e em institutos bíblicos. E eu faço perguntas. Quantos semestres seus estudantes estudam a própria teologia? Simplesmente, quanto tempo eles gastam estudando a doutrina de Deus? Bem, nós estudamos isso em um mês. Quantas pregações hoje são sobre a doutrina de Deus? Se a gente pudesse fazer um exame aqui nessa noite e desse a cada um de vocês um pedaço de papel e dissesse para vocês, escreva para mim a doutrina de Deus, clássica, histórica, teológica. Faz para mim uma lista das características e atributos de Deus e me dê uma explanação bíblica sobre Deus. O povo de Deus, ele padece porque lhe falta conhecimento. Em todos esses ajuntamentos que têm sido feitos, em todos esses encontros, em todos os livros, em todas essas livrarias, em todos esses vídeos, pregações, conferências, há alguém simplesmente falando sobre Deus. Sobre quem Deus é. Esta é a razão pela qual, na manhã de domingo, nos Estados Unidos, a maioria das igrejas e toda semana, as pessoas estão lá. Por quê? Porque a maioria das pessoas que ao menos adoram a Deus, adoram um Deus que não conhecem. Adoram um Deus que se parece mais com Papai Noel do que com o Deus das Escrituras. Eles adoram um Deus que é uma invenção das suas próprias imaginações. Eles creem em um Deus do seu próprio gosto e adoram um Deus criado por eles mesmos. Porque isso, novamente, voltamos ao púlpito. No púlpito não estamos fazendo o que deveríamos fazer. O que é isso? Ensinando os homens sobre Deus, para que eles conheçam sobre a sua luz, a sua revelação, o local onde eles possam se firmar, o que eles precisam saber. Todos pecaram. Westminster nos diz que isso significa falta de conformidade à lei de Deus. Um desvio da vontade de Deus. Um desvio das características manifestas de Deus. Imagine isso por um momento. Deus está lá, de pé, na criação do universo. E ele diz, estrelas, coloque-se nos lugares que eu determinei para vocês estarem. E todas as estrelas da criação se dobram e dizem, amém. Planetas se alinham nos círculos que eu desenhei para vocês e permaneçam lá. Permaneçam lá até que eu diga outra palavra. Movam-se, e aí sim. E eles se dobram e adoram. Ele disse às montanhas que se levantassem. Ele disse aos vales que se lançassem abaixo. E eles tremem diante dele. Ele disse aos mares, venham até este ponto, mas daqui não passem. E os mares? Os mares obedecem. Mas ele olha para nós, ele olha para o homem, ele olha para você e diz, vem. E você diz, não. Em qualquer debate, em qualquer palestra, em universidades, o problema com o inferno na mente da maioria dos homens é sobre a duração eterna. Como pode haver punição para sempre? Como pode ser uma punição eterna tão desprezível colocada sobre o homem? Porque eles têm pecado contra o Deus infinitamente digno. O crime é punido com tamanha severidade porque é um crime severo. E é um crime severo devido contra quem eles têm se rebelado. O Deus da glória. E se os homens não entendem a infinita excelência desse Deus, eles não conseguem entender a repulsiva natureza de seus pecados.
Ainda hoje eu ouvi um pastor dizer: nós não falamos sobre pecado em nossa igreja. Então eu posso dizer a ele que o Espírito Santo de Deus não está atuando nessa igreja, nem nas suas ministrações. Por quê? Porque um dos principais ministérios do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Então, se você não fala muito sobre pecado, pode contar que o Espírito Santo não está muito no teu ministério. Mas o que significa dizer pecado? Não significa nada. Nós vivemos em um país que bebe iniquidade como se fosse água. Os peixes não sabem que estão molhados. Os homens também não sabem o que é pecar contra Deus. E por essa mesma razão, preste bem atenção, vocês que serão pregadores algum dia, nós não devemos ter o espírito mesquinho, buscando zelosamente machucar as pessoas ou quebrantá-las. Mas saiba isto: se você vai explicar corretamente a palavra, você deve enfatizar o pecado. Você deve expor o pecado. Você deve definir o pecado. Deve explicá-lo especificamente para que a palavra de Deus penetre no coração do homem. Eu posso provar meu ponto de vista sobre isso. Nós não temos aqui uma teologia sistemática nas Escrituras, mas o que chega mais perto disso é o livro de Romanos. E se você perceber nesse grande tratado do apóstolo Paulo, ele gasta os 3 primeiros capítulos trabalhando com toda a sua mente para fazer uma só coisa: condenar o mundo inteiro. Esse é o trabalho dele. Vamos ver o capítulo de número 3. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Os homens precisam ouvir uma pregação que fale sobre a realidade dos seus problemas, em termos que eles possam entender e dos quais eles não possam escapar. Sempre uso essa ilustração. Se eu balançar algumas chaves na frente do microfone, esta noite provavelmente não vai deixar muitos de vocês felizes. Provavelmente não vai encher seu coração de alegria. Por que isso? Porque você não está preso em um calabouço para ser executado. Mas se você estivesse trancado em um calabouço, sabendo que a sentença de morte está sobre você, sobre a tua cabeça, então o som das chaves traria alegria ao teu coração. Eu digo a você, o homem não pode apreciar o Evangelho devido ao modo que pregamos. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Ao meio-dia de hoje, nessa tarde, para onde foram todas as estrelas? Será que alguém as colocou em uma cesta e as levou embora? Para onde elas foram? Elas estão lá, porque você não pode vê-las devido toda a luz. Mas as estrelas e a beleza dessas estrelas é mostrada, não é mesmo? Na escuridão. O mesmo pode ser dito sobre a graça de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Você quer que a graça seja vista? Então ajude a pintar uma noite negra e escura, para que os homens possam ver o que eles são. E vendo o que eles verdadeiramente são, tendo os seus corações expostos, eles verão a sua necessidade de um Salvador. Mas enquanto você brinca com eles, afaga-os e protege a tão chamada autoestima, você está ao mesmo tempo condenando a alma deles ao inferno. Pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Os homens não são apenas rebeldes. Eles são deslocados. Deslocados daquilo que eles deveriam ser. Eles perverteram inteiramente seu ser e o curso de suas vidas. Por que nós fomos feitos? Qual é a razão que o nosso coração ele bate? Por qual razão nosso peito se enche e se esvazia de ar? Existe apenas uma razão. É para Deus. Homens não foram feitos para o homem. Este mundo não foi feito para o homem. O homem foi feito para Deus. Os homens
estão destituídos e desviados e sem esperança, sem Deus. Não é inacreditável? Eu passei grande parte da minha vida pensando, e eu acabei de retornar da minha segunda casa, lá no Peru. Eu estive lá por um mês pregando. A pobreza, às vezes, no terceiro mundo é absolutamente assustadora. Irmãos e irmãs em Cristo, sofrendo tanto. Mas quando eu volto aos Estados Unidos, e eu vejo que nós somos, como americanos, os cristãos mais ricos que já andaram pela terra. Nós somos os cristãos mais protegidos que já andaram sobre a terra. E também os mais vazios que já andaram sobre a face da terra. Você vai a uma dessas chamadas livrarias cristãs de hoje, 75% dos livros que estão lá tratam de como vazios nós somos. E por que nós somos vazios? Nós somos vazios pelo mesmo motivo que Jesus nunca foi vazio. Ele disse, tem uma comida que vós não conheceis. É a vontade do meu Pai. Mais e mais igrejas evangélicas têm se tornado humanísticas. Humanísticas. Tudo diz respeito ao homem. Nós apenas pronunciamos algumas palavras cristãs, como que para batizar, para parecer cristão, mas tudo diz respeito a você. Tudo diz respeito às necessidades que você sente. Tudo diz respeito à sua autoestima. Não. Isso é um abismo infinito que vai sugar cada grama da minha vida e que há em você. Você não precisa de autoestima, você precisa de conhecimento de Deus. Na verdade, longe de Cristo, você não deve ter nenhuma autoestima. E nele, você sabe, somente nele, que a sua vida está correta. Os homens precisam de Deus. E precisam se voltar para Deus. E somente então suas vidas serão corrigidas. Tudo diz respeito a Deus. Seu coração bate por causa de Deus. Você recebeu fôlego por causa de Deus. Você recebeu força por causa de Deus. Você recebeu uma mente por causa de Deus. Se você está vivendo hoje é por causa de Deus. E você vai encontrar um propósito e significado para a tua vida. E mesmo assim, você não vai encontrar propósito e significado se o seu objetivo for encontrar propósito e significado. Porque o objetivo deveria ser encontrar a glória de Deus. Ainda que para alcançar essa glória, todo propósito seja destruído na tua vida. Tudo diz respeito a Deus, não a nós. Esse é o problema fundamental da humanidade. O problema fundamental do cristianismo americano. Pois agora é tudo a nosso respeito. Em uma igreja que eu estava ouvindo recentemente, que havia crescido, sendo muito grande, alguém perguntou ao pastor, o que você está fazendo? Ele respondeu, apenas suprindo todas as necessidades das pessoas. Isso não é igreja. Não é igreja. O que acontece quando você não pode suprir todas as necessidades? O que acontece quando há soldados nas portas, dizendo, se você confessar a Cristo, tirarei essa tua casa bonita que Jesus te deu. Eu tirarei esses carros que Jesus te deu. Eu tirarei essas roupas que Jesus te deu. Se você edifica igrejas e edifica o cristianismo em torno disto, Jesus suprirá todas as suas necessidades. Você não terá o cristianismo, você terá um humanismo exaltado. E Jesus como um servo do homem. Os pregadores antigos davam uma lição hipotética, gostando de dizer isso. Você deveria acreditar em Jesus Cristo. Você deveria se arrepender de servir e servi-lo, mesmo que ele o mandasse para o inferno, porque ele é digno de arrependimento, ele é digno de fé, ele é digno de ser servido, mesmo que você não ganhe nada, absolutamente nada em troca. Você entende este tipo de cristianismo? Onde tudo se refere a ele e não a nós, os homens?
Porque todos pecaram e todos carecemos da glória de Deus. Agora, falando dos verdadeiros crentes, ele disse: sejam justificados. O que significa ser justificado? Significa o momento em que a pessoa coloca sua fé em Cristo Jesus e passa a ser justa? Não. Pois se fosse assim, essa pessoa jamais pecaria novamente. Justificação, ser justificado, é um termo legal ou forense, que significa o momento em que a pessoa coloca sua fé em Jesus Cristo. Deus legalmente declara essa pessoa reta. Reta diante dele. É uma declaração legal vinda diretamente do trono de Deus. Esse pecador está justificado. Ele está legalmente reto diante de mim. Agora, como somos justificados? Esta é a questão dos séculos. Gratuitamente pela sua graça. Agora, quero que você saiba algo aqui. Diz, sendo justificados gratuitamente. A mesma palavra, a mesma frase, mesmas palavras gregas usadas em outros textos que fala sobre o Messias. Odiaram-me sem motivo. João 15, 25. Jesus Cristo deu algum motivo para ser odiado? Não. Eles odiavam mesmo sem motivo nenhum. É a mesma coisa sendo ensinada aqui, que Deus declara o pecador reto diante dele. Sem motivo nenhum. O pecador nunca deu nenhum motivo para Deus, para que Deus o justificasse ou declarasse que ele é reto. Na verdade, a única coisa que um pecador poderia realmente mover em um Deus santo a fazer é a condená-lo. Mas Deus fez um grande trabalho para que o pecador possa ser feito reto diante de Deus, independente de todas as suas transgressões, independente de todos os seus pecados e crimes contra a sua deidade. Deus tem justificado o homem. Apesar de o homem nunca ter lhe dado um só motivo. Se formos verificar nas 3 maiores religiões aqui essa noite e perguntarmos a um judeu ortodoxo: se você morrer agora, para onde você vai? Ele vai dizer: eu vou para o céu. Por qual motivo? Porque eu amo a lei de Deus. Eu sou um servo de Deus. Sou um homem justo. Então o repórter pergunta ao muçulmano: se você morresse agora, para onde você iria? Eu iria para o paraíso. Por quê? Eu amo ao Corão. Eu tenho feito as orações e as peregrinações. Eu dou esmola aos pobres. Eu sou um homem justo. Ele perguntou ao cristão, ao verdadeiro cristão: se você morresse agora, para onde você iria? Ele respondeu: para o céu. Qual a razão da esperança que há em você? E o cristão respondeu: eu nasci em pecado minha mãe me concebeu. Eu tenho quebrado toda a lei de Deus. E eu mereço toda a extensão de sua justa ira contra mim mesmo. E o repórter interrompe dizendo: eu não entendo nada. Os outros 2 homens, eu entendi. Eles são homens justos pelas suas próprias virtudes, seus próprios méritos e seus feitos. E eles acreditam que vão para o céu por terem feito coisas boas. Mas o Senhor me deixou confuso. Você é um enigma. Você está me dizendo que vai para o céu mesmo merecendo justamente o oposto. Qual que é a base da tua esperança? E aquele cristão responde: eu estou confiando na virtude e méritos de outro. Jesus Cristo, o meu Senhor. Tudo para Ele. Nada em minhas mãos. Eu trago somente a cruz em que eu me agarro. Eu não preciso de outro argumento. Eu não preciso de outro pretexto. É o suficiente que Jesus morreu e Ele morreu por mim. Declarando justo diante de Deus, mesmo sem dar a Ele um motivo sequer. Nenhum motivo para fazer qualquer coisa, a não ser me condenar. Algumas vezes em meu ministério, isso costumava acontecer. Essa canção de graças a Deus, mas parece que sempre que eu me levanto para pregar em uma reunião, alguém vai se levantar para cantar uma música que pergunta: ó Deus, o que viste em mim para me salvar? E eu me sinto como uma criança na escola levantando a mão: ei, não escolhe a mim. Eu respondo: o que Deus viu em você?
Ele viu um objeto de ira. Ele viu alguém que quebrou todas as leis que ele fez. Que viveu uma vida deslocada e pervertida. Foi isso que ele viu. Por que ele te salvou? Duas razões. Deus é amor. Segundo, para demonstrar a sua glória, a sua misericórdia, seus atributos. Não apenas ao mundo, mas até mesmo além do mundo. Uma canção muito popular há alguns anos dizia: Deus nunca desistiu de mim. É porque Ele nunca colocou nenhuma esperança em você. Ele nunca desistiu de você. Quem ensinou essas coisas a você? Ele nunca desistiu porque Ele nunca pôs esperança em você. Ele colocou esperança na sua própria promessa, no seu próprio juramento, em sua própria aliança. Ele colocou esperança onde ela pertence, em sua pessoa, seus decretos, na sua obra. Então ele justifica os homens, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Favor sem mérito. Isso é o que direciona o homem de Deus. A graça. A graça. A graça, o favor sem mérito nenhum de Deus. Através do sacrifício infinitamente valioso do seu Filho, Jesus Cristo, nós nos tornamos prisioneiros da graça. Nos tornamos prisioneiros da graça, da esperança, do Evangelho. Eu devo viver para Ele. Por quê? Por causa da graça. Manifesta para mim na pessoa de Cristo. Eu sou constrangido por esse amor. Ele disse que nós somos salvos pela graça. E ele continua e diz, através da sua redenção. Eu esqueço o nome dele. Eu deveria lembrar, mas eu ouvi um conto sobre um antigo puritano. Ele dizia que algumas palavras que ele lia nas Escrituras, e após lê-las, ele se sentava em silêncio, com os lábios trêmulos. Porque existem algumas palavras que são quase sagradas demais para serem pronunciadas. Se nós seguirmos esta linha de raciocínio, eu diria que redenção é uma dessas palavras. Quão comum esta palavra se tornou. Eu me lembro a primeira vez cruzando as montanhas dos Andes com um missionário veterano. Eu imaginava como ele conseguia dormir no trem, em meio a tanta beleza que víamos pela janela daquele trem. Então, anos depois, eu estava com um grupo de jovens cruzando a montanha dos Andes. Percebi que havia feito o mesmo, eu dormi. Algumas coisas não são tão espetaculares e elas não mudam em caráter ou em valor. Mas o nosso coração se torna frio e as coisas se tornam comuns. Que podemos até mesmo pensar na palavra redenção e não chorar. Seria suficiente se tivéssemos sido comprados, porque é isso que a palavra significa. Comprar. Trazer alguém à liberdade, um escravo ou um cativo mediante o pagamento de um preço. Teria sido suficiente se tivesse sido por prata ou por ouro. Teria sido suficiente se tivesse sido por alguma coisa valiosa do céu. Mas foi o sangue do próprio Filho de Deus. E, novamente, essa verdade é o que deveria nos controlar. Eu apreciei o que o jovem me disse aqui. Cristianismo não é sobre moralidade. Existe um monte de pessoas morais que vão para o inferno. Cristianismo vai resultar em moralidade bíblica, mas cristianismo não é sobre moralidade. É sobre Deus. Não diz respeito apenas a ser uma pessoa legal. Não é apenas sobre fazer coisas legais. Não é apenas sobre colocar pingos nos is e cortar todos os textos. Diz respeito à paixão, um coração pegando fogo, porque sabe que foi comprado pelo sangue do Filho de Deus. Nós fomos redimidos e, como diz aqui no texto, a redenção está em Cristo Jesus.
is in Christ Jesus. In Christ Jesus. Em Cristo Jesus. Possivelmente Possivelmente, a mais poderosa frase na Bíblia. Em Cristo. Paulo ficou tão apaixonado com essa frase que nós vemos no primeiro capítulo de Efésios, metade do capítulo, é apenas uma longa sentença, sempre repetindo novamente, nele, em Cristo, no amado. Você está aqui esta noite em um dos dois lados. Você está em Adão e condenado, ou você está em Cristo e justificado. Um jovem veio até mim certa vez e disse, você está certo, irmão Paul, você está certo. Jesus é tudo o que precisamos. Eu disse, jovem, Jesus é tudo o que temos. Ele não é apenas tudo o que precisamos. Fora dele não existe nada. Você precisa entender, o grande livro de Colossenses não ensina apenas que o mundo foi criado por Cristo e para Ele, mas que foi criado em Cristo. Tudo fora de Jesus não é realidade. Tudo fora de Jesus Cristo é absolutamente absurdo. Tudo fora de Jesus Cristo é morte. Não existe nada, não há realidade, não há lógica, não há sentido, não há razão. Não existe harmonia, nada funciona. Tudo foi feito para estar em Cristo. Pessoas aqui esta noite com tantos problemas, problemas do casamento, problema na vida financeira, problemas aqui, ali. O seu maior problema é submeter-se a esta verdade. Total rendição à pessoa e à vontade de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo. In Christ, whom God displayed publicly as a propitiation. Propitiation. Talvez, exceto os nomes de Deus, a mais importante palavra em toda a Bíblia, você sabe o que significa? É propiciação. Diz que Deus apresentou publicamente seu Filho. Existe uma razão pela qual o Filho de Deus foi levantado no centro do universo religioso. Fora das mais importantes cidades religiosas do mundo, enquanto ele era levantado no madeiro nos arredores desta grande cidade. Deus, através da cruz de Jesus Cristo, não está apenas salvando um homem, mas está revelando coisas sobre si mesmo. Ele está se revelando ao mundo através desta cruz. Assim foi necessário. Esta palavra pode também significar que Deus marcou o seu Filho, fazendo uma apresentação pública do seu Filho. Supondo que Deus poderia ter tirado o pecado secretamente, mas Ele não o fez. Ele fez uma apresentação pública do seu Filho. Para todos. Não apenas para o mundo, mas para toda a criação poder ver. Diz que Deus o apresentou publicamente como propiciação. O que é propiciação? A palavra propício, a mesma palavra utilizada no antigo espanhol, na Bíblia Reina Valera, na antiga versão, ser propício a mim, seja misericordioso comigo. É um sacrifício que permite Deus demonstrar misericórdia para com o ímpio. Mais adiante iremos explicar isso, mas agora eu quero lhe mostrar algo. Me escute. Se você puder entender uma coisa que eu vou ensinar aqui nessa noite, isto irá ajudá-lo muito. É sobre a cruz. Isto é a cruz. É a razão para isto. É a razão por trás dela. Por que uma cruz? Por que uma morte? O maior problema em toda a Bíblia é encontrado em um obscuro texto em Provérbios. Vamos até lá por um momento.
Provérbios 17, 15. Escutem o texto. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis, são para o Senhor, tanto um como o outro. E você diz, bem, o que isso tem a ver com o Evangelho? Tudo bem. Vamos colocar a primeira e a última parte juntas. Aquele que justifica o perverso é abominação para o Senhor. Qualquer um, especialmente uma autoridade, tal como um juiz ou um rei, qualquer um que justifica o perverso é uma abominação para Deus. O que é abominação? É provavelmente a mais dura palavra nas Escrituras. Alguma coisa que é repugnante, repulsiva, vil, abominável, indescritivelmente perversa. Então qualquer um que justifica um homem perverso, qualquer um que declare legalmente um homem perverso como justo, é abominação diante de Deus. Alguns de vocês conseguem ver esse problema? Deus justifica o perverso. E ainda as Escrituras não podem ser quebradas. Justificar o perverso é uma abominação para Deus. E isso é tudo sobre o que o Evangelho diz a respeito e muitos de vocês jamais ouviram. Jamais ouviram isso antes. O grande problema em toda a Escritura é este. Se Deus é justo, Ele não pode perdoar você. Você diz, por que não? Com essa pergunta você está demonstrando ser apenas uma criança na sua própria fé, que não sabe nada sobre justiça. Deus é santo. Deus é justo. Deus não pode simplesmente virar as costas para o pecado. Ele não pode simplesmente deixar passar o teu pecado. Ele não pode simplesmente perdoar você. Se Deus é justo, Ele deve julgar você corretamente. E um julgamento correto significa a sua morte no inferno para sempre. Então como é que ele pode ser justificador do ímpio? Veja o que Paulo diz aqui, versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador. Este é o problema. Isto é o que a cruz significa. Este é o dilema divino. Se Deus é justo, como Ele pode perdoar de forma justa o perverso? E declarar que o perverso é legalmente reto diante dele. Deixa eu usar aqui uma ilustração que eu tenho usado milhares de vezes. Vamos dizer que você saia daqui nessa noite, vá para tua casa e encontre a sua família completamente assim, assassinada. Mas quando você chega lá, o assassino está diante dos teus familiares. E para um deles, ainda existe um último suspiro. Mas ele vai até essa pessoa, quebra o pescoço dela, joga-o no chão e dá gargalhadas. Ele corre por uma porta, você corre por outra. Você consegue alcançá-lo, derruba-o no chão, prende as mãos dele, chama a polícia. A polícia vem, leva este homem que assassinou toda a tua família e o prendem. E no devido tempo eles o apresentam diante do juiz. O juiz olha para o homem que assassinou toda a sua família e diz: eu sou um juiz muito amável, eu perdoo você, vá em liberdade. Qual vai ser a tua resposta? Você vai exigir justiça. Você vai escrever para os jornais, vai chamar as grandes redes de TV, você vai escrever para os congressistas, você vai dizer para o juiz do tribunal que ele é o pior criminoso e ele perdoou o pior criminoso que existe e que tem algo mesmo em você que clama por justiça. Isso não pode ficar assim. Então, não deveria o juiz de toda a terra fazer o contrário? Eu tenho ouvido evangelistas dizerem isto, não sabendo que eles estavam falando blasfêmias e heresias contra Deus. Eu tenho ouvido eles dizerem, ao invés de ser justo com você, Deus foi amável. Você sabe o que eles estão dizendo? Que o amor de Deus é injusto. Que Deus pode ser injusto. Existe mesmo no meio de nossa raça de pessoas o quê? Um amor injusto. Pessoas amam coisas injustamente. Eles demonstram afeto de forma pervertida.
Você não pode dizer e ser bíblico que, ao contrário de ser justo, Deus foi amável. O amor de Deus deve ser justo. Deus deve satisfazer a justiça que clama contra você por causa do seu pecado. Agora, não é como alguns supõem. Algumas pessoas pensarão, você está dizendo que existe uma regra de justiça, que até mesmo Deus tem que se submeter. Não, não foi isso que eu disse. O que estou dizendo é que Deus é justo em si mesmo. E Deus é perfeito e consistente em todos os seus atributos para perdoar o perverso. A justiça de Deus deve primeiro ser cumprida e a ira de Deus apaziguada. Alguma coisa deveria... essa é uma palavra muito importante, você pode procurar depois no dicionário. Alguém deveria se interpor. Alguém deveria intervir. Alguém deveria fazer algo. Sendo que há apenas dois lados, Deus e o homem. Nós não colocamos esperança no homem. Deus mesmo deve intervir para cumprir a sua justiça, apaziguar sua ira e tornar possível expressar o seu amor e salvação para com o homem perverso. Agora permitam-me por um momento falar uma coisa que será bastante ofensiva para você. Quero falar um momento sobre o ódio de Deus. Pergunto, quantos de vocês, levante a mão, já ouviram um sermão sobre o ódio de Deus? 1, 2, 5. Bom, isso é melhor do que o normal. O ódio de Deus? Irmão Paul, mas, como uma jovem disse, Deus não odeia, Deus é amor. Portanto, ele não pode odiar. Não, Deus é amor e, portanto, ele deve odiar. Antes de irmos às Escrituras, deixe-me dar a você uma ideia. Você ama bebês? Eu amo. Eu tenho vários em minha casa. Realmente amo bebês. A coisa mais difícil em meu ministério é ficar distante dos meus bebês. Não me importo se já são grandes, ainda serão os meus bebês. Se eu amo bebês, eu devo odiar o aborto. Você ama os judeus? Eu amo. Você deve odiar o Holocausto. Você ama os afro-americanos? Você deve odiar a escravidão. Desculpe-me, não há neutralidade. Viram? Se você realmente ama o que é correto, o que é perfeito, o que é bom, há também uma animosidade, inimizade contra tudo que contradiz este padrão. Deus ama tudo que é certo, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é virtuoso. Mas, nas Escrituras, após Escrituras na Bíblia, nos diz que o seu ódio é manifesto contra a iniquidade. Eu poderia ignorar isso, se você prefere. Eu poderia ficar em silêncio, se você prefere, mas eu não poderia ser fiel a Deus. Deixe-me mostrar um bom texto, vejamos Salmos. Salmos capítulo de número 5. Apenas por um momento. Salmos 5, 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Agora você sabe de uma maravilhosa declaração. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Veja esse texto. É o que nos ensina? Não. Não é o que nos ensina, desculpe. É outra coisa bonita que as pessoas ficam dizendo, que está estampado em algumas camisetas e tal, mas não é o que a Escritura ensina. Não diz aqui que o ódio de Deus é manifestado contra o ato pecaminoso. Diz que o ódio de Deus é manifestado contra aquele que comete o ato. Não se engane, o ódio de Deus não é como o nosso. Ele não é egocêntrico, egoísta, odioso. É a reação de um Deus santo contra o homem que é vil. De quem você está falando? De todo homem que já nasceu, filho de Adão. Você precisa entender. O que você acha que a ira de Deus é?
alguma coisa impessoal que sai de trás do trono de Deus? É Deus. Quando alguém me diz, irmão Paul, Deus me salvou, eu gosto de perguntar, do que ele lhe salvou? Ele me salvou dos meus pecados. Não. Ele lhe salvou dele próprio. Você conhece todas essas passagens preparadas para limitar Deus? Deus é santo, Ele não pode olhar a iniquidade, seus olhos são muito puros. A ira de Deus é revelada contra toda injustiça. Você e seus pecados, sendo vistos por um Deus santo, produz apenas uma resposta: ira. Mas o amor de Deus tem tal caráter que é capaz de amar e mostrar amor, demonstrar amor ao objeto da sua ira. É como se com uma mão Deus estivesse retendo sua justiça contra esse mundo e com a outra mão convidando os homens a virem. Mas um dia ambas as mãos serão abaixadas. Você sabe disso, não sabe? Deixe-me dar um outro exemplo. Céu é céu porque Deus está lá. Isso é verdade. Mas o contrário não é verdade. Inferno é inferno porque Deus não está lá. Isso não é o que a Escritura nos ensina. Inferno é a ira do Deus Todo-Poderoso. É sua perfeita justiça sendo revelada contra os homens por toda a eternidade. Agora, alguns de vocês vão sair daqui esta noite chocados dizendo, nunca ouvi nada como isso. Isso é malvado. Todo esse tipo de coisa. Mas eu posso lhe garantir que você, se você for ler livros antigos, você vai enxergar isso. Que para os pregadores, os grandes pregadores sempre diziam. Eles não dizem mais isso porque eles querem igrejas grandes. Nós precisamos alertar os homens. Nós precisamos dizer aos homens que Deus todos os dias estende suas mãos a um povo desobediente e obstinado, mas que, ao mesmo tempo, a ira de Deus vem sobre o mundo. Porque Deus é um Deus justo e santo. Você não leu o livro de Apocalipse? Este é um ensino apenas do Antigo Testamento. Que a ira de Deus virá de tal forma que os homens clamarão. Os grandes comandantes, os líderes deste mundo irão clamar para que as rochas caiam sobre eles para escondê-los da ira do Cordeiro. A ira de Deus. Eu não acredito nisso. Não importa em que você acredita, importa o que a Escritura, a Bíblia, diz. Existe a ira de Deus. E ela é o resultado de Deus ser justo e santo e até mesmo amável e bom. Pode Deus ser amável e não se opor contra a iniquidade? Não. Pode Deus ser bom e ser indiferente ao pecado? Absolutamente não. Deus vai julgar o homem. Ele vai. Mas a questão é como alguém pode ser salvo? Aqui está a resposta. A cruz de Jesus Cristo. O que significa, irmão Paul? A cruz de Cristo. O Cristo foi até o madeiro e ele morreu. E com a sua morte, ele satisfez a justiça de Deus. A Bíblia diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz, o caminho do pecador é a morte. E Cristo foi um homem perfeito, vivendo em uma vida perfeita, debaixo da lei. Foi ao madeiro e morreu a morte pelo seu povo. E morrendo essa morte, ele satisfez a justiça de Deus. E apaziguou a ira de Deus. Agora, vamos olhar por um momento dentro do tempo que nós temos. A cruz. Escute. Eu estava ensinando, faz alguns anos, em um seminário no leste da Europa. Era tudo em alemão. Eu estava muito cansado, havia ensinado muita coisa. Eu fui até a biblioteca. Eu estava lá procurando por um livro para ler. E eu me deparei com um livro. A Cruz de Cristo não era o de John Stott, era outro. A Cruz de Cristo. Então, eu peguei e comecei a ler.
Então eu encontrei um lugar e era isso que o autor dizia. Deus olhou dos céus o sofrimento infligido ao seu filho pelas mãos dos romanos, na cruz. E ele tomou isso como pagamento pelos nossos pecados. Isso é heresia. Você entendeu? É heresia. O que você quer dizer com heresia? Meu querido amigo, se você é salvo, não é meramente porque os romanos bateram em Jesus. Você não é salvo simplesmente porque eles o penduraram em um madeiro. Se você é salvo é porque quando ele foi pendurado naquele madeiro, ele levou o seu pecado e Deus, o Pai, moeu o seu Filho unigênito. Foi Deus quem determinou a medida da punição. Foi Deus quem foi ofendido. Foi a ira de Deus que foi acesa. É a justiça de Deus que precisava ser derramada. Alguém para salvar o povo de Deus tinha que interpor e sofrer o julgamento. A ira, a justiça de Deus. Você nunca leu em Isaías capítulo 53, 10? O Senhor agradou moê-lo. Cumpriu-se a vontade do Senhor por amor do seu Filho unigênito. Agora vejamos isso por um momento. Jesus está ali naquele madeiro. E no madeiro clamou, Deus meu, por que me desamparastes? Eu ouvi um pregador, já ouvi muitas vezes pregadores dizendo, Deus não podia mais suportar olhar para o seu filho, pois ele não suportava mais ver a aflição de seu filho. Isso não é o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ele está nos remetendo a Salmos 22, quero que veja rapidamente comigo. Ao longo do nosso texto, vamos ter um trecho. Salmo 22, versículo de número 1. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim, da minha salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Aqui está o lamento do Messias enquanto ele está naquele madeiro. Por que me desamparaste? Então ele dá argumentos. No versículo 4, nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Nunca houve período na história, na aliança de todo o povo de Israel, que um homem justo clamasse a ti e não fosse livrado. Mas eu, seu filho, Messias, estou no madeiro, não fiz nada de errado. Por que me desamparastes? Então ele dá a resposta. Versículo 3. Tu és santo, mas eu sou verme. Na cruz, todos nós conhecemos essas pequenas frases, não é mesmo? Deus é santo e o homem não. Esta é a grande separação entre os dois. Você não vê que, para fechar esta ponte, alguém deveria morrer fora da presença favorável de Deus? Alguém precisava carregar o pecado. Alguém precisava se tornar maldição. Alguém tinha que ser como aqueles bodes expiatórios que as pessoas vinham e punham as mãos e era transferido simbolicamente o pecado para eles. Um bode para ser morto e outro levado para fora dos portões da cidade, abandonado no deserto para vagar e morrer. Assim Cristo sofreu fora dos portões da cidade, afastado de Deus, afastado da sua favorável presença, afastado do povo de Deus, para que aquele abismo que sempre falamos a respeito fosse fechado. Alguém tinha que morrer separado da presença favorável de Deus. E separado porque ele levou os pecados do seu povo e se tornou maldição. Mesmo diante do seu próprio Pai. Vocês já leram Gálatas capítulo 3? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas do Senhor no livro da lei para praticá-las. Todo homem que tenha quebrado, mesmo que apenas uma lei de Deus, está sob maldição. O que significa estar sob maldição? É algo muito difícil. É uma horrível ideia. Deixe-me colocar dessa forma. Ser uma maldição significa que diante de um santo Deus e um santo céu, seremos tão odiosos em nossos pecados, tão
desprezíveis, que a última coisa que ouviremos ao darmos os primeiros passos no inferno será toda a criação diante dos seus pés, aplaudindo Deus por ter livrado a terra de nós. Então continua em Gálatas 3,13 e diz: mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Tornando-se maldição por nós, em nosso lugar. A imundícia, a culpa, a vergonha diante de um Deus santo. A sensação de ser afastado da sua favorável presença, de morrer sem Ele. Separação. E ainda, não apenas separação, mas ira. A justiça precisava ser derramada. Precisava ser. Será derramada sobre alguns de vocês. Eu não sou profeta, eu não conheço o interior do teu coração. Mas seria vão e nada sábio supor que cada ser humano que está ouvindo agora a minha voz, quer seja aqui ou na internet, tanto faz, é realmente um filho de Deus. A ira vai ser derramada sobre alguns de vocês por toda a eternidade no inferno, por causa dos crimes que você tem cometido. E ainda continuará cometendo por toda a eternidade o ódio do seu coração contra a soberania de um Deus bom. Mas naquele madeiro, a ira de Deus, a justiça de Deus, foi derramada sobre a cabeça de seu Filho unigênito, como eu já citei. Ao Senhor agradou moê-lo. Quando Jesus estava no jardim, por 3 vezes ele orou: afasta de mim esse cálice. Eu tenho ouvido pregadores dizendo: o cálice é a cruz, o cálice são os romanos. Isso é absurdo. Porque se esse é o caso, como pode o capitão da nossa salvação não ser tão corajoso com seus próprios seguidores? Não é verdade que após Cristo centenas de cristãos morreram em cruzes? Crucificados, não somente crucificados, mas crucificados de cabeça para baixo, cobertos de piche, queimados para iluminar as ruas de Roma. E muitos deles foram levados para a cruz, cantando hinos cheios de alegria. Então você vai me dizer que os discípulos de Jesus foram para a cruz cantando hinos de alegria, mas o capitão da salvação, o próprio Messias, se acovardou em um jardim e não quis ir? Você honestamente acredita que o Senhor da glória tem medo de um chicote? O que havia no cálice? Ao longo da Bíblia nos é dito o que havia no cálice. Se eu resumir todos os profetas e colocá-los todos juntos, poderia dizer apenas uma coisa: Deus está falando. Por causa da iniquidade e da rebelião das nações, eu lhes darei o cálice da minha ira e os forçarei a beber. E eles beberão, ficarão atordoados e morrerão. Alguém tinha que beber o cálice da ira de Deus para satisfazer a justiça de Deus. Naquele madeiro, Cristo recebeu o cálice da ira e bebeu completamente. Todos nós já ouvimos a história de Abraão e Isaac. Eles subiram a montanha para oferecer seu único filho. O ancião levantou o cutelo, colocou a mão sobre a testa do seu filho, levantou o cutelo. E quando a decisão do ancião foi submissa à vontade de Deus, ele baixou o cutelo e Deus o deteve. E você diz: que lindo final desta história. Não é o final, é a interrupção. Anos e anos, e mais anos vão passar. Então o próprio Filho de Deus está pendurado no madeiro. E Deus coloca a mão sobre a testa do seu Filho unigênito e traz o cutelo abaixo e o sacrifica. Você está começando a ver sobre o que realmente se trata a cruz? Se eu estivesse falando sobre uma nova revelação, todos vocês
deveriam ir embora. Isso não é uma nova revelação, é apenas um cristianismo histórico que ninguém prega mais. Porque nós reduzimos o Evangelho a 4 coisas, a 4 leis espirituais e 5 coisas que Deus quer que você saiba. Por isso não há nenhum poder. Veja o que Deus fez. Ele tomou em si mesmo o trabalho de limpar nosso pecado. Seu próprio Filho entregou-se em amor, em alegria a essa vontade. Ele se tornou homem, viveu uma vida perfeita, foi ao madeiro, um preço devia ser pago, uma morte sobre a ira de Deus para cumprir a sua justiça. E Jesus Cristo tomou o nosso lugar e foi moído sob a vontade de seu Pai. Então ele bebeu o cálice e quando clamou, está consumado, virou, nenhuma gota da ira restou. E está consumado. Ele pagou tudo. Pagou tudo. E o mesmo Jesus que morreu não permaneceu morto. Ele vindicou seu Pai naquele madeiro. Você pergunta, como irmão Paul, ele provou de uma vez por todas que Deus é justo, ainda que justifique o homem perverso. Essa é a acusação contra Deus. Ao longo de toda a história da humanidade. Você consegue imaginar o diabo? O que ele fez? Ele pecou. Perfeita justiça sobre ele, sem necessidade de explicação. Foi expulso do céu para sempre. Mas então Adão pecou. Você pode imaginar a acusação contra Deus? Ó Deus, o que é isso? Eu pequei, justiça. Esse bola de sujeira se levanta contra ti. E dás a ele uma promessa? O que aconteceu com a tua justiça? E Abraão? É seu amigo agora? Onde está a sua santidade, Deus? E Israel, seu povo, quantas vezes eles cometeram idolatria contra ti? Quantas vezes eles deveriam ter morrido? E Davi, um homem segundo o teu coração? O que aconteceu à justiça de Deus? 2000 anos atrás, Deus deu a resposta. Você quer saber como posso poupar o homem desde o início, até mesmo com o pai deles, Adão? Você quer saber como posso chamar Abraão de meu amigo? Você quer saber como posso chamar Davi de filho? Porque ali está o meu filho agora, morrendo por todos eles. Então agora Deus é justo. Por quê? Ele puniu o nosso pecado. Entretanto, Ele puniu o nosso pecado em seu Filho unigênito. Somente Ele era capaz de suportar. Somente Jesus, porque o sangue de touros e bodes não podiam tirar o pecado. Então um corpo foi preparado. O Filho de Deus nasceu. Jesus Cristo, homem. Adão pecou. O filho de Adão deve morrer. Ele se tornou filho de Adão, deve morrer no lugar do seu povo. Ele tinha que ser homem, mas também tinha que ser Deus. É por isso que a doutrina das testemunhas de Jeová é tão vil, porque eles alegam que Jesus não é nada mais do que uma mera pessoa, que Deus enviou para fazer a obra da salvação. Não. Deus desceu para fazer a obra da salvação. Foi Deus. Ele tinha que ser Deus. Se ele não fosse Deus, não era o Salvador. Se não era o Salvador, tinha que ser o Salvador, porque em Jonas diz, a salvação pertence ao Senhor, ela vem do Senhor e de ninguém mais. Quem além de Deus pode suportar a ira de Deus e levantar novamente? Porque ele tinha que ser Deus, ele tinha que dar a sua vida. E eu escuto pessoas dizendo, Deus não conseguiu encontrar o anjo perfeito, Deus não conseguiu encontrar o homem perfeito. Não importa se ele encontrasse o anjo perfeito ou o homem perfeito, assim mesmo não funcionaria. Deus desceu. Deus se fez homem. Deus. Por você, Deus deu a vida. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A vida que você tem, você a pode dar? Não é para sua começar ou algo assim, é algo concedido. A sua vida vem de Deus.
eu dar a minha vida como eu dar o meu carro. Ele não é meu, para começar. Mas Cristo disse, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Pertence a Ele. Por que ele tinha que ser Deus? Uma vez um estudante universitário se levantou no meio da congregação e disse, eu tenho uma pergunta para você. Como pode? Como pode um homem sofrer por algumas horas no madeiro e pagar pelos pecados de uma multidão de homens por toda a eternidade? Não é justo. Como pode? Como Deus pode aceitar isso como justiça? Eu disse, jovem, obrigado pela pergunta. Aquele homem podia morrer naquele madeiro, sofrer por algumas horas e salvar uma multidão de homens da eternidade no inferno. Porque aquele homem no madeiro é mais digno do que todos os outros juntos. É sua infinita excelência. Você pega tudo o que existe, grilos e baratas, montanhas e morros, estrelas e poeiras, e tudo mais do que você achar. Então você coloca na balança e Jesus do outro lado. Ele é maior do que tudo isso. Ele morreu e levantou-se novamente dos mortos. Agora, como Cristo vindicou seu Pai morrendo no madeiro, o Pai vindicou seu Filho ressuscitando-o dos mortos. A declaração pública de Deus, o que meu Filho fez naquele madeiro, pagou pelos pecados do meu povo e pagou completamente. Agora, para concluir, quero ir até uma das... É uma passagem usada pelos patriotas. É chamada de o Salmo Essencial. Salmo 24, 7. Os pregadores antigos costumavam dizer isso. Cristo foi ressuscitado dos mortos e 40 dias depois ele ascendeu aos céus. E quando ele ascendeu como Cristo, o homem, Cristo, o Filho de Deus, Cristo, o Deus homem, ele veio até as portas do céu e clamou: levantai as portas das vossas cabeças, levantai-vos a portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Você pode imaginar o choque. Quase todos os anjos juntos do outro lado da porta dizendo: quem é este que clama a estas portas? Nenhum homem jamais subiu a este lugar. Quem ousaria colocar as mãos nas trancas desta porta e ser digno de atravessá-la? E então a resposta vem novamente: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E então Cristo, o Filho de Deus, Cristo, o homem Deus, Cristo, o homem por nós, entra na glória e se assenta à direita de seu Pai. E agora, Deus não lhe diz para dizer uma oração de 5 minutos e pedir para que Jesus entre no seu coração. Não, não é o que ele faz. Você diz: eu fui salvo desta forma. Possivelmente foi. Porém, a Bíblia diz que Deus ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho e produzam frutos dignos de arrependimento. Você diz: irmão Paul, você está falando de salvação pelas obras. Absolutamente não. Estou falando de uma doutrina abandonada pela igreja. Apenas me suportem por mais um momento. Eu fechei minha Bíblia, tenho fé. Estou terminando. Me suporte só por mais um pouco. Se há uma doutrina abandonada na igreja de hoje, que está destruindo o evangelismo, é a doutrina da regeneração. Regeneração não é meramente uma decisão humana. Você não é salvo simplesmente porque você decidiu sair do caminho que leva ao inferno e entrar no caminho que leva ao céu. Salvação é uma obra sobrenatural de Deus, onde o poder de Deus é manifestado, de tal forma que se equipara ou excede o próprio poder de Deus manifestado na criação do universo. O universo foi criado do nada, mas quando Deus salva um homem, ele o recria de uma massa corrompida. Quando pessoas verdadeiramente se arrependem, quando pessoas realmente creem
Há uma obra de regeneração acontecendo na qual essa pessoa se torna uma nova criatura. E como novas criaturas, com uma nova natureza, eles irão viver uma vida diferente. A evidência da regeneração não é que você tomou uma decisão numa certa vez em uma campanha evangelística. A evidência da regeneração é que sua vida tem sido transformada. Você acha que Deus transforma só alguns de seus filhos? A doutrina que ensina que o cristão pode viver em um estado contínuo de carnalidade é absolutamente heresia. Cristãos pecam? Sim. Cristãos podem cair em carnalidade? Sim. Cristãos podem caminhar na imaturidade por tempo? Sim, mas cristãos podem viver de maneira ímpia e mundana todos os dias de sua vida? Absolutamente não. Por quê? Porque a salvação é uma obra sobrenatural de Deus sobre qualquer homem que está em Cristo. Ele é uma nova criatura e novas criaturas vivem de maneira diferente. É por isso que quando as pessoas me dizem que hoje há tanto pecado dentro da igreja quanto fora dela, que existe tanto divórcio, pornografia, mentiras, ódio, contendas na igreja quanto fora dela, isso é uma mentira. A igreja de Jesus Cristo hoje na América é linda. Ela está quebrantada, ela é confessional, ela está andando com seu Deus. E quando ela peca, isso quebranta seu coração e ela se volta para Deus. O seu problema é, isso que você está chamando de igreja não é igreja. Se a igreja é o que a maioria das pessoas dizem, então a nova aliança e todas as promessas da Bíblia falharam. Mas Deus disse que a nova aliança, Ele criará um povo e Ele será seu Deus. Eles serão seu povo e a lei de Deus será escrita em seus corações e eles andarão nela. A evidência da conversão não é um cartão de decisão preenchido. É uma vida sendo vivida. Um querido amigo meu ligou para um importante historiador cristão, Dr. Dale Moore. Ele fez uma pergunta a Dale Moore. Se os puritanos realmente nunca fizeram apelos, ou as coisas que fazemos hoje, como é que eles sabiam que alguém era salvo? É simples, respondeu Dale Moore. Era muito fácil, porque as pessoas eram transformadas e elas continuavam vindo à igreja. E como que nós hoje sabemos que as pessoas são salvas? Elas não vêm à igreja, as vidas não são transformadas, mas nós dizemos que elas são salvas porque elas levantaram as mãos e declararam: olha só o que nós temos feito. Olha só, se você está aqui nesta noite e você está preocupado com a tua alma, eu não vou pedir para você levantar a tua mão. Eu não vou pedir para você preencher um cartão. Eu vou estar aqui até 6 horas da manhã quando meu avião vai partir. Eu vou aconselhar para você. Isto é um problema, não é mesmo? É uma presunção. As pessoas vêm aqui na frente, assinam um cartão, falamos 5 minutos sobre salvação e declaramos que estão salvos. Isto é loucura. Ainda ficamos perguntando por que investimos tanto em aconselhamento, discipulado. Nós fizemos uma presunção, porque elas responderam corretamente umas 2, 3 perguntas e nós nos preocupamos como é que vai ser a sua vida. Isso está errado. Eu vou te dizer uma coisa. Se você se arrepender e crer em Cristo nesta noite, se você fez isso, Ele te salvou. Mas eu vou também te dizer uma coisa. Se você decidiu por Cristo, se você vê Cristo como Senhor e professa a fé em Cristo, Ele te salvou. Mas se você sair daqui e a sua vida não mudar, e você não começar a crescer, aquele que começou a boa obra em você, se ele não a completar, o que aconteceu com você nesta noite não foi uma conversão de verdade. Porque a evidência de uma verdadeira conversão é uma contínua obra de Deus na alma do homem. Essa é a maneira antiga. Isso é cristianismo histórico. Quantos de vocês, quantas pessoas você conhece? Olha só, não é verdade? Talvez você tenha um filho que fez a confissão da fé dele quando tinha 6 anos de idade. Porque alguém perguntou para ele se ele queria ir para o céu e conhecer Jesus. É claro que todos levantaram a mão. Então quando ele chega na adolescência, 14, 15 anos, ele começa a fazer coisas e começa a odiar a Deus. Aí você diz para ele: você é um cristão, você não pode fazer isso. Você está errado na forma que você tem abordado. Você deveria dizer para eles: você confessou a Cristo, mas as tuas
evidências, as tuas atitudes indicam que aquilo que você fez quando confessou a Jesus era uma mentira. Você está em pecado, e se você morrer, você vai para o inferno. Procure confirmar a tua salvação e eleição. Arrependa-se do seu pecado. Veja quão superficial o nosso cristianismo tem se tornado. Meu querido amigo, todas essas coisas não deveriam ser assim, mas são. Despertem para o Evangelho, para o verdadeiro Evangelho, não para o tipo diluído por aí. É um Evangelho de graça e de poder, pois aquele que começou a boa obra em você irá terminá-la. Vamos orar. Pai, oh Pai, tantas palavras, tanto a ser dito. Pai, eu sinto que tantas vezes eu não confio em Ti. Eu tento ensinar tudo em uma hora. Mas toma tudo isso, Pai, e usa. Usa na vida do homem, da mulher, da criança, para a sua glória e benefício deles. Em seu nome, Pai. Amém.